Salve Maria! Mês de outubro, mês das missões, mês em que nós dedicamos um tempo ao Santo Rosário. Uma das práticas exteriores daqueles que se consagram a Jesus pelas mãos de Maria, pelo tratado da verdadeira devoção, é rezar o rosário todos os dias, ou pelo menos o Santo Terço. Para entender melhor o nascimento desta devoção, é importante, antes de tudo, compreender a composição da Ave Maria. O rosário é feito de várias Ave Marias. Então, vamos entender como que foi feita a Ave Maria. Por volta do século VI, a primeira parte da oração já era recitada em missas. O surgimento da Ave Maria foi em decorrência do desejo dos católicos que não sabiam ler de honrar Nossa Senhora de alguma maneira. Posteriormente, entre os séculos X e XI, foi acrescentado o nome de Jesus ao final dessa oração. A segunda parte da oração foi uma consequência das decisões do Concílio de Éfeso, em 431, convocado pelo Papa São Celestino, para eliminar as possíveis dúvidas sobre a maternidade divina de Maria. No final do conclave, quando foi decretado o tão esperado Theotokos, Maria, Mãe de Deus, o Papa São Celestino, emocionado, exclamou: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Completando assim uma das orações mais rezadas pelos cristãos no mundo inteiro. Em uma das suas aparições, Nossa Senhora falou para uma mulher que era da confraria dos dominicanos. Nossa Senhora disse o seguinte: Filha minha, não temeis. Quero que saibas que a saudação angélica me dá tamanha alegria que homem algum jamais poderia explicá-lo. Nossa Senhora disse também a Santa Gertrudes: Nunca homem algum compôs algo que seja mais lindo que a Ave Maria. Saudação alguma poderia ser mais cara ao meu coração do que estas dignas e belíssimas palavras que Deus Pai dirigiu a mim. Lindo, né? Junto com a Ave Maria, surgiu a oração do terço. A maioria dos registros históricos narram que São Domingos de Gusmão teve um papel fundamental na criação do terço. Segundo uma tradição antiga, no ano de 1208, São Domingos foi ao bosque para chorar, rezar e suplicar a Nossa Senhora que lhe mostrasse uma arma espiritual eficaz para vencer uma batalha que travava contra uma heresia. Essa heresia dizia que existia um Deus do bem e um Deus do mal. Depois do terceiro dia em que estava em oração, Nossa Senhora apareceu-lhe acompanhada de 3 anjos e disse a São Domingos: Querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu: A senhora sabe melhor do que eu. Então Nossa Senhora disse: Quero que saiba que nesse tipo de guerra, a arma sempre foi o saltério angélico, que é a saudação angélica, do anjo Gabriel a Maria na Anunciação. E Nossa Senhora continuou: O saltério é a pedra fundamental do Novo Testamento. Portanto, se você quer vencer essas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. Nossa Senhora então mostrou o terço para São Domingos, com as 50 Ave Marias, que passou a ser conhecido como saltério da bem-aventurada Virgem Maria. A partir daí, São Domingos passou a espalhar essa devoção, encontrando eco nos que queriam, de alguma maneira, imitar os monges, que recitavam os 150 salmos da Bíblia. As pessoas não sabiam ler,
Então queriam aprender uma forma de honrar a Nossa Senhora. Mas essa devoção foi aos poucos desaparecendo. Passado algum tempo, Nossa Senhora apareceu novamente ao beato Alain de Rupe, também da mesma congregação de São Domingos, e lhe pediu para reavivar a devoção ao terço. O beato então criou as agrupações das 50 Ave-Marias, conhecidos como os mistérios, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Eram os mistérios que nós rezamos ainda hoje. Também os Pai Nossos no início de cada dezena, e surgia assim o rosário. O rosário era dividido em 3 mistérios, por isso que cada um mistério é chamado de terço. A prática da devoção do rosário foi se codificando e regulamentando aos poucos, chegando à sua forma atual no século XVI, pelo Papa São Pio V. Foi esse pontífice que determinou tanto o número de Pai Nossos e Ave-Marias, como o teor dos mistérios que os devem acompanhar. A devoção foi mais favorecida pelos papas seguintes. O Papa Leão XIII determinou que o mês de outubro fosse dedicado à reza do rosário em todas as paróquias do mundo. Os mistérios luminosos foram incluídos depois no rosário pelo nosso Santo Padre, o Papa João Paulo II, em 10 de outubro de 2010. O Papa Bento XVI falou o seguinte: o rosário é a oração mais querida pela Mãe de Deus e conduz diretamente a Cristo. O rosário é a oração bíblica totalmente tecida pela Sagrada Escritura. É uma oração do coração, em que a repetição das Ave-Marias orienta o pensamento e o afeto para com Jesus Cristo. É a oração que ajuda a meditar a palavra de Deus e assimilar a comunhão eucarística, sob o modelo de Maria, que guardava em seu coração tudo que Jesus fazia e falava e sua própria presença. Mas por que o mês de outubro é o mês do Rosário? No século XVI, o Papa Pio V averiguou que uma grande invasão turco-muçulmana colocaria o cristianismo em risco na Europa. Pediu então que os cristãos redobrassem suas preces, suplicando à Virgem Maria que o continente fosse libertado. Em 7 de outubro, travou-se a Batalha de Lepanto, e em um só dia os turcos foram derrotados e rechaçados dos territórios cristãos. Como forma de homenagear a Mãe de Deus, o Papa instituiu o dia 7 de outubro como o dia de Nossa Senhora do Rosário. Posteriormente, o devocionário cristão prolongou essa devoção a todo o mês de outubro. Em suas aparições pós-Idade Média, Maria sempre se manifesta portando o rosário nas mãos. Sempre tem um rosário nas mãos e ela sempre pede para a gente rezar o rosário. Nas aparições de Fátima, por exemplo, Maria disse aos pastorinhos: não há problema de ordem pessoal, familiar e até nacional que a oração do rosário não possa ajudar. Mais que um hábito, mais que uma simples tradição, rezar o rosário é ter um encontro, uma conexão com a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Em todos os lugares do mundo, homens e mulheres, jovens e idosos, pessoas de diversas origens cultivam a oração do rosário ou a oração do terço e fazem delas um momento sagrado, um compromisso. Todas as famílias cristãs têm o hábito, têm o compromisso de rezar o rosário todos os dias, principalmente em família. A vida dos cristãos é traçada pela fé no Deus que tudo pode e pela busca intensa de manter seu elo com Ele. Assim mesmo,
em meio à rotina por vezes atribulada, as orações são sempre o modo mais direto e intenso de manter o contato com o Espírito Santo de Deus. Para os católicos, uma forma de estabelecer essa conexão e desenvolver um vínculo sagrado que seja ponte para chegar ao caminho de Deus é o rosário, ou o terço. A oração do terço sempre está presente em todas as pastorais da Igreja Católica. O terço dos homens, por exemplo, é uma oração de grande força na comunidade. Ela aconteceu a partir do dia 8 de setembro de 1936, em Itabi, Sergipe, quando o frei peregrino juntou 200 homens para rezarem o terço. Em 5 de março de 1997, essa devoção chegou a Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e aí foi criado o primeiro grupo do Terço dos Homens. No Santuário da Mãe Rainha, em Olinda, foi realizada uma memorável celebração desse grupo de Terço dos Homens. Em seguida, a devoção foi estruturada e houve o desenvolvimento de um manual para a prática da missa. Para nos auxiliar na reza do rosário, usamos uma peça, que nós chamamos de terço. Existem várias formas, vários tipos de terço. Tem o terço mariano, que tem as 50 pontas, tem o terço que tem uma dezena só, tem o terço de colocar no dedinho, tem vários tipos de terço para rezar o terço ou o rosário. Existem também outros tipos de terços que foram criados especialmente para determinadas devoções católicas. Como o terço mariano, tem o terço missionário, o terço de São Miguel, o terço da coroinha de Nossa Senhora, tem o terço bizantino e muitos outros tipos diferentes de terço. Cada modelo de terço foi criado exclusivamente para atender aquela necessidade específica da devoção. Como o rosário é uma oração muito longa, ela foi subdividida em 4 partes, que são chamados de terço. Então, nós podemos rezar um terço a cada dia. Desse modo, ao longo da semana, podemos distribuir um terço para cada dia. E assim mesmo, durante os 7 dias, teremos rezado mais do que um rosário. Na segunda-feira e no sábado, nós rezamos mistérios gozosos. Na terça-feira e na sexta, nós rezamos mistérios dolorosos. Na quinta-feira, nós rezamos os mistérios luminosos. Na quarta e no domingo, os mistérios gloriosos. Que possamos incorporar a devoção de rezar o rosário, ou pelo menos o terço, todos os dias. São João Paulo II pedia para que as famílias voltassem a rezar o terço juntos, em família, como era antigamente. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente se reunia na família para todo mundo rezar o terço juntos. Tenha sempre o seu rosário com você, em algum lugar que você possa guardar perto de você, pois ele é uma arma contra o demônio. Quando você carrega um rosário com você, torna-se uma dor de cabeça para o Satanás. Quando você usa o rosário, às vezes a gente usa o rosário para interceder por alguém, para rezar por alguém, em algum momento a gente pega o rosário e usa, o Satanás entra em colapso. E quando você reza o rosário, Satanás foge, desaparece, some, porque ele não suporta o rosário. Algumas pessoas também usam colocar o rosário debaixo do travesseiro à noite, quando vai dormir. Também é uma maneira de se proteger. É importante reafirmar que o terço não é um amuleto da sorte, Não é uma coisa assim que você acredite que você vai usar e que nada vai acontecer com você porque você está usando aquele terço. Às vezes, Deus concede o que a gente pede, mas às vezes Ele não concede
se o que a gente pediu não estiver de acordo com a vontade dele, se não for bom para nós, Deus não concede. Então é bom a gente entender que o terço não é um amuleto da sorte, ok? Mas é sempre uma arma contra o inimigo. Por que nós precisamos benzer o terço? Não é só ir lá na loja, comprar um terço e começar a rezar? Rezar sozinho é muito bom. Você pode ir lá, comprar o terço e começar a rezar sozinho. Rezar com outras pessoas é bem melhor. Mas rezar em união com a igreja é o melhor de tudo. Quando usamos um objeto para rezar, como o terço, por exemplo, é muito bom que o sacerdote possa rezar com você. Mas nem sempre você vai ter um sacerdote perto de você. Então ele pode abençoar, ele pode benzer o seu terço como algo oficial da igreja, de modo que a minha oração esteja unida a toda a igreja. Rezar com o objeto abençoado une a sua oração com aquele que o abençoou, ou com aquele que ele representa, a igreja. Às vezes, nós temos vários objetos que são benzidos, bentos, como, por exemplo, as velas, os óleos, a água, os ramos, as vestes, várias coisas são abençoadas para que a gente possa usar como objeto que tem relação com a igreja, que representa alguma coisa da igreja. Então, o que importa é a intenção do nosso coração. O que importa é o que você vai sentindo enquanto você está rezando, enquanto você está usando o terço em suas mãos, o que você está refletindo sobre aquela história. Hoje nós conhecemos um pouquinho da história do terço, do rosário, e a partir de amanhã nós vamos começar a conhecer o jeito certo ou mais indicado de se rezar o rosário. Até amanhã, então.